Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este capítulo 7 é uma nova secção que nós vamos encontrar aqui neste livro de Daniel. Os primeiros 6 capítulos do livro de Daniel, nós já demos até um título assim mais pomposo, estes 6 primeiros capítulos, que era uma noite de trevas histórica no meio de uma luz profética. É um nome bonito, hein? E os próximos 7 capítulos, que vão, aliás, começar do 7º capítulo até ao 12º, vão ser, então, intitulados Uma Luz Profética no Meio das Trevas Históricas. Invertemos só aqui uma pequena brincadeira de palavras para nos ajudar a perceber que os primeiros 6 capítulos do livro de Daniel são históricos, relatam a história como ela é, de facto, sequencial. Portanto, falou-nos do Império Babilónico, depois falou-nos do curto Império de Belshazzar, que foi o neto de Nabucodonosor, e depois entramos no Império Medo-Persa, do rei Dário e Ciro. E vemos como Daniel manteve-se presente durante todo esse tempo como principal ministro, podemos dizer assim, destes impérios. Ele realmente era um homem excelente. Deus tinha abençoado com uma sabedoria tremenda. Costuma-se dizer que Salomão foi o homem mais sábio do mundo, mas olha que Daniel não lhe ficou nada atrás, não senhora. Deus realmente deu-lhe uma sabedoria tremenda, ao ponto de impérios completamente distintos, como o Império Babilónico e o Império Medo-Persa, reconhecerem nele a sabedoria. E isto é tremendo. Normalmente, naquela altura, a diplomacia não era como nos nossos dias, não é como na democracia. E a gente, apesar da democracia, já vimos aquilo que o homem é capaz de fazer, tão maldoso que ele é. Quando olhamos para a Primeira e Segunda Grande Guerra aqui na nossa Europa, realmente o coração do homem é terrível. E Daniel, para se manter como um dos principais governantes destes impérios tão distintos, naquela época as pessoas assim que tomavam posse do poder eliminavam toda a linhagem real e tudo aquilo que tivesse a ver com os reis anteriores. Mas mesmo assim aqui estes reis mantiveram Daniel na liderança destes grandes impérios. Mas esses foram os primeiros 6 capítulos. Agora entramos aqui numa fase em que Deus vai revelar profecias a Daniel. Ou seja, ele relatou, no fundo, a sequência histórica e agora Deus vai falar acerca daquilo que aconteceu e vai acontecer. Só gostaria de fazer aqui um pequeno reparo. Em primeiro lugar, quando falamos de profecia, não estamos necessariamente a falar de vidência. A Bíblia faz esta distinção, ainda que alguma profecia, e no caso aqui de Daniel, muita desta profecia é também uma profecia que fala do futuro. Normalmente nós associamos profecia a coisas do futuro, mas a maior parte das profecias bíblicas são profecias que relembram a palavra de Deus. Relembram aquilo que Deus tinha estabelecido já com o seu povo. A maior parte das profecias bíblicas são, no fundo, se você esteve atento aos nossos livros proféticos que nós falámos, de Isaías, Jeremias, Ezequiel, muito era assim diz o Senhor. É aquilo que Deus já afirmou. A profecia bíblica não é tanto vidência, mas é declarar aquilo que Deus já havia dito. Ou seja, como Deus tinha dito ao povo de Israel, se vocês se arrependerem, se voltarem a mim, se abandonarem a idolatria, eu vou então trazer bênção, prosperidade à nação de Israel. Por isso os profetas sempre declaravam, assim diz o Senhor, se vocês se arrependerem e abandonarem, no fundo repetiam aquilo que Deus já havia dito. E a repetiam era numa forma contextualizada, repetiam-na enquadrando com o momento histórico que a nação estava a viver. E depois, claro, declaravam aquilo que iria acontecer se eles não se arrependessem. Se não se arrependessem, então virão os povos invasores, no caso a Babilónia, ou no caso a Assíria, e levarão os filhos em deportação. Mais uma vez, Deus já tinha avisado isto, portanto não era prever o futuro, era declarar o que Deus já tinha declarado no passado. Mas aqui no caso de Daniel a coisa é ligeiramente diferente. De facto, o livro de Daniel
assim como o livro de Apocalipse, são os dois livros que ainda falam acerca de vidência, acerca do futuro. E no caso de Daniel, vai ser então retratado aqui algumas coisas relativamente ao passado, porque estas profecias provavelmente foram escritas durante o período em que Belshazzar estava, portanto, como rei. Portanto, voltamos ao período babilónico. Portanto, estamos no capítulo 7, em que já no capítulo 6 tivemos a história do Império Medo-Persa, portanto, Daniel na Cova dos Leões, e agora no capítulo 7 voltamos atrás em termos cronológicos. Voltamos ao Império Babilónico, ao reinado de Belshazzar. E é aqui neste reinado que Daniel recebe estas visões. Portanto, e é aqui neste reinado, provavelmente também ele não tinha tantas funções de governo nesta altura, provavelmente tinha mais tempo também, provavelmente escreveu então estas visões que Deus lhe havia dado acerca do futuro. Neste capítulo 7, nós vamos encontrar aqui a descrição de 4 animais, 4 bestas selvagens. Alguns deles, os 3 primeiros, são relacionados com animais que nós identificamos, conhecemos na natureza, e um quarto animal é de facto uma aberração que nós iremos ver, porque não tem paralelo no reino animal. Estes 4 animais, estas 4 bestas, vão representar 4 grandes impérios. Os 4 grandes reinos, digamos assim, no tempo dos gentios. Portanto, estamos a enquadrar no tempo. Israel foi levado, deportado para a Babilónia, está na Babilónia em cativeiro, e então Deus agora transfere a influência e o poder e o centro da atenção da nação de Israel para o mundo, para os impérios que estavam naquela altura, no fundo, a se desenvolverem. E é no meio destes impérios que Deus vai trazer então a revelação, também sim através da nação de Israel, porque Deus queria sempre que a nação de Israel tivesse um papel preponderante, um papel importante na divulgação da sua palavra. E já que o povo não cumpriu isso no seu território, Deus então levou os deportados para o estrangeiro, para que aí pudessem ser sal e luz, pudessem ser a declaração da palavra de Deus para o mundo, no fundo. E é o mesmo que acontece com a Igreja. Quando a Igreja não cumpre o seu papel de uma forma natural, enfim, não cumpre o seu papel fazendo aquilo que é a sua obrigação de proclamar as verdades de Deus, por vezes a Igreja passa por dificuldades, para que no meio das dificuldades, no meio da perseguição, no meio de situações difíceis, ela então aplique aquilo que é o propósito da existência da Igreja. Os países onde neste momento está a crescer mais o cristianismo, onde podemos ver de facto a palavra de Deus a tomar um papel tão vital, são países onde durante décadas foram proibidas as Bíblias, foram proibidos os cultos cristãos, países de leste essencialmente, na China e outros, onde o cristianismo foi proibido, é onde hoje o cristianismo está mais vivo, mais vital, realmente mais vigoroso. É aí que realmente o cristianismo está a crescer, mas ao mesmo tempo é onde o cristianismo mais sofre. E verificamos ainda há pouco tempo cristãos a serem mortos na Turquia, em Marrocos. Há bem poucos meses assistimos a isso, e eu penso que nós como cristãos temos que estar atentos às leituras dos dias. Estamos a viver períodos difíceis em que o cristianismo está cada vez a ser mais perseguido, quer a nível secular, pelo humanismo secular, quer a nível das religiões, que muitas vezes são grandes religiões que matam e chacinam e proíbem a fé cristã. Nós temos que perceber e ler a história. Estamos neste período difícil, o período chamado o tempo dos gentios. Então Daniel tem uma visão para este período. Tem estes 4 animais que começa no fundo com Nabucodonosor. E a visão que Daniel recebe de alguma forma é complementar à visão que Nabucodonosor tinha tido. Então vamos provavelmente ao longo dos nossos programas agora fazer algumas referências àquela visão primeira que Nabucodonosor teve de uma grande imagem, uma grande estátua. Não sei se você está lembrado, se apanhou esses programas aqui na rádio, em que falámos daquela visão que Nabucodonosor teve de uma grande estátua multimetálica, podemos chamar assim, em que era feita a cabeça de ouro, depois o peito e os braços eram feitos de prata, depois tínhamos as pernas feitas de ferro e depois tínhamos os pés feitos de ferro e barro. E ali representavam também 4 reinos.
O primeiro, a cabeça de ouro, o reino babilónico, e o segundo, o peito de prata com os 2 braços, o Império Medo-Persa. Depois temos o Império grego e a seguir o Império Romano. E então Daniel vai também agora identificar estes 4 reinos, que de alguma forma ainda se mantêm até aos nossos dias. Estas filosofias de vida continuam a influenciar as nossas gerações, ainda que muitas vezes nós não estamos atentos como elas nos influenciam. E nós vamos ver um pouco mais tarde, no capítulo 8 também, a descrição deste 4º reino, de uma forma mais detalhada, que é considerado, ou aparece aqui, como um pequeno chifre. Ele vai representar, de facto, o anticristo, porque a associação que nós vamos ver, a explicação que o próprio Daniel recebe da parte de Deus, nos aponta claramente para esse fim. Então era uma visão que teve um cumprimento parcial logo nos anos que se seguiram à vida de Daniel, mas também é uma profecia que vai ainda ter um cumprimento no futuro. Nós não sabemos quando, se é amanhã, se é daqui a um mês, se é daqui a um ano, se é daqui a 100 anos, a Bíblia não diz, mas os sinais que estão por aí, Jesus usou uma imagem muito bonita. Ele diz: quando olhares para a figueira e verificares os figos, sabes que está perto o verão. É a expressão que Jesus usou relativamente à vinda do Filho do Homem, à vinda de Jesus Cristo, à segunda vinda de Cristo. E ele diz, no fundo, nós temos que aprender a ler os sinais dos tempos. E é interessante que estes sinais dos tempos apontam-nos que a vinda de Cristo está para muito breve. Até é curioso que há um programa na televisão que se intitula exatamente isso, os sinais dos tempos. Mas voltando aqui ao capítulo 9, ainda fazendo um resumo, Daniel vai centrar a sua atenção nos céus, e vamos falar também das 70 semanas de Daniel, o que é que isto significa, mas isso faremos com mais detalhe. Vamos então pegar no capítulo 7, esta nova secção que fala-nos da profecia, portanto já não é um relato histórico só, mas tem ligações históricas, portanto vamos ver a ligação histórica que ele tem, porque as profecias sempre têm uma implementação real. Portanto, não são coisas só que acontecem no mundo espiritual, mas têm implicações diretas, reais, na vida concreta dos cidadãos, na vida concreta minha e sua. E Daniel vai então receber esta visão e depois então transportá-la para a realidade. Esta profecia, estas visões, vão ocorrer num período de 3 anos sensivelmente, durante 3 anos. Daniel vai recebendo e entendendo provavelmente ao longo desse período aquilo que Deus lhe está a dizer, e aqui é a primeira lição, logo percebendo que ele começa a receber as visões no primeiro ano de Belchazar e depois prosseguem até ao 3º ano de Belchazar. Vamos entender que a revelação de Deus ao homem é dinâmica. A revelação de Deus ao homem não é estática, ou seja, não é hoje eu sei tudo e amanhã já não tenho nada para aprender, não, de forma alguma. Eu já estudo a Bíblia há várias décadas. Quando começas a contar o tempo em décadas é uma chatice, significa que já estamos a ficar velhos. Mas já conto o tempo que leio a Bíblia há várias décadas e de facto, ainda hoje, quando olho para as Escrituras, há novidades. Há coisas que Deus me revela que eu ainda não tinha percebido. Coisas fantásticas que vamos descobrindo nas Escrituras, apesar de já ler a Bíblia. Há 20 e tal anos que eu leio as Escrituras, que estudo a Bíblia, fiz cursos de teologia. Poderia pensar, bem, já tenho tudo aprendido sobre a Bíblia. Desenganem-se, não, nem pensar. A revelação de Deus vem lentamente com a nossa experiência de vida. Hoje compreendo um pouco melhor determinados textos do que outros. Há interpretações que de facto são o que são, a gente sábias e compreende-as. Mas depois as aplicações à nossa vida ganham vida, ganham dinamismo quando nós interagimos com a palavra, quando nós percebemos que vale a pena. Quando o texto bíblico, por exemplo, diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Às vezes há pessoas que não entendem este texto bíblico, pensam que podem inverter a ordem destas coisas, então querem ver as coisas acrescentadas, querem ter a riqueza, o bem-estar social, o bem-estar financeiro, o bem-estar familiar e depois buscam o reino de Deus, quando isso estiver tudo em ordem. Não, a Bíblia não podemos contornar este aspecto. A Bíblia diz para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ao fazermos isso, Deus vai acrescentar o resto. Então, o bem-estar, a prosperidade financeira, a saúde, o bem-estar familiar é uma consequência de, em primeiro lugar, eu buscar o reino de Deus. Eu tenho que pôr Deus em primeiro lugar sempre na minha vida.
Então, quando nós aplicamos isto, nós vamos depois tendo testemunhos, dizer, é verdade mesmo, vale mesmo a pena buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque eu experimentei nesta área. Pus em primeiro lugar o meu Deus, as minhas ofertas, pus em primeiro lugar o meu tempo de oração, pus em primeiro lugar o entender a Bíblia, ler a Bíblia, meditar, aplicar as verdades bíblicas à minha vida, e Deus abençoou-me nesta e naquela área. Então é de facto, na medida em que nós vamos aplicando as Escrituras, nós vamos compreendendo quem Deus é. E Daniel então aqui teve esta processão, ao longo de 3 anos, ele foi interagindo com a mensagem bíblica para compreender melhor aquilo que Deus lhe estava a dizer. Então ele percebe que aquilo que recebeu, esta visão que ele recebe dos animais, está associada ao sonho de Nabucodonosor, daquela imagem, daquela estátua enorme de ouro, prata, bronze e ferro, e que de alguma forma aqueles animais que ele vê aqui no capítulo 7, estes 4 animais, o leão, o urso, a pantera e aquela besta, no fundo não tem outro nome, aquele animal estranho de várias cabeças com vários chifres, de alguma forma estão ligadas também àquela imagem que Nabucodonosor havia recebido. Então nós vamos ver aqui passo a passo a visão que Daniel recebeu. Eu creio que ele terá descansado e dormido muito melhor quando esteve na cova dos leões, naquele stress imenso, do que nesta noite. Nesta noite ele perdeu o sono. Quando ele recebeu esta revelação de Deus, ele ficou sem sono, ele ficou incomodado. Ele percebeu as consequências e a gravidade do que estava para acontecer na história da humanidade. Foi muito semelhante àquilo que aconteceu a Nabucodonosor. Quando Deus fala connosco, muitas vezes, Deus incomoda. Nem sempre a fala de Deus ao nosso coração é para trazer paz. Esta semana ouvi uma frase interessante. A palavra de Deus que é verdadeira, que é realmente útil para a nossa vida, é aquela palavra de Deus que incomoda aqueles que estão acomodados, não é? E consola aqueles que estão de facto perturbados. É esta palavra de Deus. Quando uma pessoa está acomodada, Deus incomoda, Deus desperta, Deus alerta, Deus tira o sono. Mas quando a pessoa está perturbada, está incomodada, Deus consola com a sua palavra. É bonito isto. Realmente é o que Deus fez aqui a Daniel. Ele estava diante desta situação. Vejamos então o primeiro verso. Diz assim, no primeiro ano de Belshazzar, portanto voltamos um pouco atrás, tínhamos visto no capítulo 6 que já estávamos no Império Medo-Persa, e agora esta revelação, o capítulo 7, vai começar a acontecer no primeiro ano de Belshazzar. Portanto, voltamos à Babilónia. Rei da Babilónia, teve Daniel um sonho e visão ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então, voltamos ao primeiro ano de Belshazzar, este rei que era segundo, digamos assim, no seu reino, e que depois nomeou Daniel para ser o terceiro. E ele recebe então esta primeira visão de 3 animais. É curioso, ele vai receber a segunda visão mais tarde, de um 4º animal, e vai dedicar muito tempo a essa visão. E uma terceira visão vai ele receber sobre os lugares celestiais. Os 24 anciãos que estão nos lugares celestiais, e depois vamos ver o que é que isso significa também. Mas aqui esta primeira visão que ele tem-na referente a 3 animais. Diz o verso 2. Falou Daniel e disse, eu estava a olhar durante a minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Então Daniel, imagino eu, estava deitado no seu leito, e aqui não sabemos se ele estava a dormir ou se estava acordado. Parece que há uma visão que ele vê, mas parece ao mesmo tempo que ele estava a dormir no seu sono. No entanto, creio que isso não é o mais importante. O mais importante é a visão que ele recebe. E ele recebe esta visão que se situa geograficamente no grande mar. Qual é o grande mar? O grande mar, naquela região ali, é de facto o chamado Mar Mediterrâneo. Então estamos a falar de que este acontecimento se vai dar em torno do grande mar, do Mar Mediterrâneo. E aqui temos também 4 ventos. O que é que isto quer dizer, estes 4 ventos? Significa que é também uma revelação que é no fundo abrangente. É abrangente para o norte, para o sul, para o oeste e para o oeste. Ou seja, alcança toda a região. E nós sabemos que os grandes impérios, o Império Babilónico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e depois, efetivamente, o Império Romano, situam-se exatamente nesta grande região. Aliás, o Império Romano foi, de facto, aquele que veio desde a Península Ibérica, aqui desde Portugal, ainda nós temos vestígios do Império Romano,
até ao norte da África. Portanto, ficou toda a zona do Mediterrâneo completamente debaixo do domínio romano. Então temos aqui esta revelação que ele recebe, este sonho que ele recebe, que tem um componente espiritual, mas ao mesmo tempo um componente humano, e que vai acontecer na grande região do mar Mediterrâneo. E aqui nós vemos que a referência aos 4 ventos normalmente falam de tempestade, de agitação, de globalidade também, como eu já disse, e a Bíblia faz referências a isso. Se nós olharmos para Mateus 13, Isaías 57, Apocalipse 13, a besta que subiu do mar, diz lá em Apocalipse 13, depois Apocalipse 17, eu gostava até de ler aqui, Apocalipse 17, verso 1 diz: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e me falou comigo dizendo, isto é o apóstolo João a relatar aqui o livro do Apocalipse, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Falou-me ainda, as muitas águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Vemos que aqui o mar não é o mar em si que está em causa, mas os povos que estão à volta do grande mar Mediterrâneo. Então, aqui a revelação tem a ver com isto. E mais uma vez o livro do Apocalipse confirma esta ideia. Depois vejamos então o verso 3. Diz então ainda o verso 3 deste capítulo 7. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levado da terra e posto em 2 pés, como homem, e foi-lhe dada mente de homem. Então temos aqui uma descrição deste animal, este animal estranho. Isto não tem nada a ver com clubismos, atenção, não tem nada a ver com os leões e as águias que nós conhecemos aqui em Portugal. Isto tem a ver com o Império Babilónico. Este primeiro animal retrata o império de Nabucodonosor e tem a ver com a velocidade a que ele conquistou de facto o seu império. Aqui a ideia de que este leão que tem asas tem a ver com esse dinamismo de conquistas que Nabucodonosor imprimiu ao seu império. Aliás, os símbolos do Império Babilónico eram exatamente estes, um leão com asas. Não sei se você já gosta de arqueologia, gosta de estudar a história, e se você olhar bem vai ver este símbolo bem marcado no Império Babilónico. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.